Bom dia, irmão, minha irmã. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você em todo o tempo, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, eu receber essa mensagem. A grandeza, a bondade, a misericórdia do Senhor sempre esteja na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, todos os dias eu peço a Deus me dá orientação para trazer a palavra do Senhor, para que a gente possa falar com o Senhor de uma forma direta, que eu seja apenas o instrumento, mas o Espírito do Senhor fala através da minha boca. E que o Espírito Santo do Senhor possa falar no seu coração, nos seus pensamentos, as suas necessidades, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que você está ouvindo essa mensagem. Começa essa mensagem agora e vai até o final, que Deus vai falar com você bastante nessa manhã, ou nessa tarde, ou à noite, no momento que você vai ver essa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho, antes de trazer a mensagem para você, meu irmão, minha irmã, eu sempre falo para você, eu vou trazer da mensagem, Deus vai falar grandemente no seu coração e vamos orar. No final, orar e falar com você, pedindo a proteção do Senhor. Que você que está precisando, vai pedindo e Deus vai falar no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, eu peço que também não esquecer do nosso canal, Pastor Antônio Cosme. Inscreva-se, dá o sininho. Que quando você escreve o canal Pastor Antônio Cosme do YouTube, escreveu todas as mensagens que vai postagem, vai diretamente no seu celular. Você pode ver essa mensagem de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite. Se você já inscreveu no nosso canal, eu te agradeço grandemente, cada um de vocês que escreveu. Aqueles ainda, aqueles, principalmente aqueles que estão vendo essas mensagens, que Deus te abençoe grandemente na sua vida, em nome de Jesus. E todos vocês que estão vendo essa mensagem, compartilhe essa mensagem para os seus amigos, seus irmãos da fé, amigos, pessoas que ouviram a palavra de Deus, que nos edifica, que nos fortalece, em nome de Jesus. Peço também, meu irmão, minha irmã, que quando você ler nesse canal, do YouTube, Instagram e Facebook, inscreva-se. Não esqueça, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir a Deus para que a graça do Senhor tenha abençoado grandemente agora. Que o Espírito Santo do Senhor fala diretamente na vida de cada um de você, meu irmão, minha irmã. E a palavra que Deus está falando, uma palavra maravilhosa. Eu sempre acho que a palavra é maravilhosa. Eu creio que é. Em nome de Jesus. Eu creio que todos nós está querendo ter uma vida vitoriosa na sua vida, em todas as áreas. E o poder de Deus, Ele colocou a vitória para os vencedores. Eu creio que você, homem, você, mulher, independente da sua idade, sempre você quer conquistar uma grande vitória na sua vida, em nome de Jesus. Meu irmão, e que essa vitória você está buscando? Você quer uma vitória bem facinho, bem frágil, bem que você não vai ganhar, não gastar nada. Você entrega o seu pedido, a sua oração e peça a Deus e Deus vai te dar de graça. Meu irmão, a palavra do Senhor veio para falar no coração de todos nós os benefícios para a vida do homem, de Deus, é você depender dele em todo o tempo, em nome de Jesus. Nessa mensagem que Deus está falando no coração, principalmente aquele homem que conhece a palavra de Deus,
que está vivendo na presença da sua casa, na sua igreja, ter uma comunhão com o Senhor. E às vezes, você está passando grandes provações, grande luta. Aí você pode pensar, antes de eu entregar minha vida para Jesus Cristo, eu vivia muito melhor. Mas agora, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus Cristo, as coisas tudo se mudaram. Aparentemente está tudo muito difícil. Eu creio que pelo menos 99% do cristão tem provações. Mas a palavra de Deus, Deus sabe quantos benefícios das tentações, dos perigos. Porque Deus está no controle da sua vida. A sua vida, a sua vitória que você conquistou é da tua salvação, da alma e do espírito. Mas você, irmão ou irmã, amigo, o seu corpo é carnal. E o pecado foi gerado através da carne. E sempre vai tentar. O inimigo querendo destruir você por causa da sua carne, do seu corpo. Mas o espírito e a alma do Senhor é que te sustenta, que te protege você. A palavra fala que os benefícios de permitir a Deus para nosso crescimento. Porque quando você já se entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, a sua salvação já está garantida. Mas a provação da carne está muito grande. E Deus está falando com você, meu irmão, para você limpar, você transformar um caráter do cristão. Uma pessoa que não vai entregar a sua vida de Jesus Cristo de qualquer maneira ou de maneira nenhuma. Por isso que quando você quer ser um cristão vitorioso, vai passar as provações. Isso é todo o cristão. Porque quando você encontrar, Deus te coloca uma provação, uma prova para você, uma tentação. E você sai fora. Não quer. Você está obedecendo a Deus? Meu irmão, essa mensagem vai falar que agora, algumas mensagens, algumas referências bíblicas, a prova que homens de Deus fez grande vitória na sua caminhada, através das suas grandes tentações, toda luta, provações. Exemplo. Vou pegar a mensagem primeiro aqui, que Deus está falando para você pensar que pode estar pensando que eu estou falando de homem para o homem. Não. Se você puder, lá no primeira carta de Pedro, 1 Pedro, me perdoe, estou falando não é Pedro não, é Tiago, me perdoe. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Olha que Deus falando da tentação que Deus está falando na sua vida. Tiago 1, versículo 12, dizendo: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. É Deus que está permitindo, meu irmão. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que amam. Meu irmão, você está no caminho certo. A sua luta não é um caminho errado, não. Deus quer você te transformando. O seu caráter do homem ou uma mulher cristã. Você entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, você não vai deixar perder a sua coroa.
Você vai conquistar aquela vitória. Já Deus te deu aquela vitória para você. E você com aquela coroa até o fim. Agora, as provações, vai continuar. Vai fazer por caminho afora. Em nome de Jesus. Mas você não vai desistir. Vou te dar um exemplo. Uma prova da tentação. O profeta Daniel e os 3 amigos. Eles eram homens perfeitos, agradáveis aos olhos do Senhor. Deus permitiu que ele tirou de Israel para a Babilônia. A primeira grande tentação, grande luta. E Deus permitiu. O povo de Israel foram levados. E Daniel e os 3 irmãos, amigos, foram se consagrando. Foram lá, levaram para lá, e Deus separou para que ninguém possa te entregar para as coisas desse mundo, da carne. Daniel, ele passou grande prova de caráter do Daniel a Deus. Foi jogado na cova dos leões. Deus provou a vida de Daniel, limpou, que ele deitou sobre os leões. A prova de Deus, a prova da confiança do caráter do homem, não desistiu. Na hora do perigo, quando o rei foram condenados, as pessoas foram condenadas a ele, fizeram uma lei que ele tinha que obedecer ao rei e as suas leis. Mas o caráter de Daniel, ele permaneceu na presença do Deus Altíssimo. Depois, o próprio Daniel, foi ele e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogados no fogo, tornado de fogo. E Deus estava com ele, porque eles não se contaminaram, mas permaneceram na presença do Senhor. Esse é o caráter de um homem cristão, no poder de Deus. A tentação é muito grande. Para ser um homem, uma mulher cristã, não vai ter uma vida na facilidade. Não. Vai ter prova. Vai ter luta. Em nome de Jesus. Todos os dias, nós vamos pedir a Deus que, se for possível, afaste-me esse cálice. Mas, se for possível, seja feita a vontade do Senhor, não de mim. Então, Deus está falando que, meu irmão, o seu caráter seja transformado. Porque o teu corpo, da carne, ele sempre vai ser carne. Mas a tua alma e o teu espírito do Senhor já está sobre você. E Deus está passando você na prova. Se você permanecer até o fim, essa coroa é do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Eu peço para você também que agora, uma mensagem, que eu sempre falo para você, que a mensagem nunca vai ser minha. Nunca é de mim, mas Deus apenas instrumento do poder de Deus. Lá em Romanos 8, já vou te falar para você, Romanos 8, 35, dizendo aqui, ó, quem nos separar do amor de Cristo? Se você era um homem que você já entregou sua vida para Cristo, você vai desistir? As suas provações, as enfermidades,
as angústias, as pessoas querendo colocar você mentindo, te enganando, te cuspindo. Você vai desistir porque você é um homem separado para o Senhor? A palavra dizendo que quem nos separar do amor de Cristo, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Você vai largar uma dessas por causa de você era um homem cristão. Agora o perigo está muito grande sobre mim, não vou suportar. Não. Deus fala que se você está com ele, Deus sempre está com você. As enfermidades que às vezes estão acontecendo grandemente na sua vida, ou na sua família, ou as lutas muito grandes que você está passando, você está se transformando, está limpando, transformando o seu caráter de um cristão, de uma mulher, um jovem, um adolescente. Não vamos ser apenas um cristão nas facilidades, mas também nas provações que nós vamos passar pelo caminho, nas lutas. Vendo no versículo 37, Deus está falando ainda aqui, ó. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque você passou da prova, você passou do perigo, das lutas, todo tipo de angústia, medo, sofrimento. Deus estava com você, está com você, será para sempre com você, se você permanecer na presença do Senhor todo o tempo. Mas a palavra está dizendo que, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. É maravilhoso, meu irmão. Para você conquistar, você pegar um trabalho qualquer, na vida profissional, secular, você vai arrumar um emprego, um serviço. Você chega lá e fala assim, eu vou chegar aqui, vou ficar na facilidade, no final no final do dia, você me dá o dinheiro, o salário. Vai entregar para você dinheiro na facilidade? Você tem que pagar o preço. Às vezes um trabalho perigoso. Às vezes o mau cheiro, perigo, dificuldade. Para que no final do dia você receber o seu salário para sustentar você e sua família. Pagou o preço. Você não desistiu. Mas se você é um homem ou mulher que tem uma vitória na presença do Senhor, apesar de todas as provações, Ele está com você e você não vai desistir. Em nome de Jesus. Meu irmão, a vida que nós passamos pelo caminho não é na facilidade, é grande dificuldade. Como eu exemplo que agora, uma história o exemplo bíblico do apóstolo, do profeta Daniel e os seus amigos. Mas também eu vou falar agora um exemplo muito breve, que já falei outras vezes, falo de novo. Assim, mais ou menos 2 anos, quando eu entreguei, antes de eu te entregar a Jesus Cristo, assim que você tem Jesus Cristo, depois de uns 2 anos, aparentemente, eu estava numa vida agradável, normal. Tinha as provações, eu creio, provações normais. Mas Deus me permitiu ter uma grande enfermidade sobre mim. Com neurisma na cabeça. Que eu tive uma parte do meu corpo, durante os dias, no hospital, eu não podia nem andar direito, alguém me levava no banheiro. Eu não falava nenhuma letra de mim mesmo, para saber que estava falando correto. Os médicos falaram com os meus familiares que no mais 3 dias vai morrer, vai enterrá-lo, não tem como. Naquela época tinha grandes provações, aliás, não tinha muito recurso para ajudar na ciência.
Mas Deus foi misericordioso sobre mim. Eu não tinha aquele caráter, eu não sabia que eu estava passando aquela provação, que eu achei que era uma culpa de mim mesmo. Claro que eu não sou perfeito, mas Deus está me colocando um caráter, porque a minha carne continua pecaminosa, mas a minha alma, o meu espírito do Senhor já está comigo. Assim como você, meu irmão. Você é um homem ou mulher que entregou a sua vida para Cristo. Você vai ou está ou vai ser assim, passando grandes tentações, grandes provações. Mas se você permanecer até o fim, você é grande vencedor ou vencedora, em nome de Jesus. E para terminar, eu vou trazer mais uma mensagem, que a mensagem, sempre a palavra nunca vai ser do homem, é do Senhor. Amém? Vou te dar um exemplo. Primeiro Coríntios, capítulo 10. Também da tentação. Que Deus está falando grandemente aqui. Antes que eu falei dizer uma referência, que eu estou falando aqui, um comentário. O problemas que acontecem, muitas pessoas acham que a enfermidade é problema, fez alguma coisa errada, cometeu algum pecado, um engano. Nem sempre, meu irmão, nem sempre. Porque o poder do Senhor, às vezes, é para mostrar como estava a situação, passar no seu caráter de Cristo. Em nome de Jesus. Estou tendo que essa referência, só para dar uma referência bem breve aqui, ó. Jesus Cristo foi tentado, não porque era mau, mas porque era homem. Para você ver, Jesus Cristo era homem e ao mesmo tempo Deus, não é isso? Todo mundo sabemos. Pelo fato de ser homem, Deus permitiu que o próprio Jesus Cristo foi tentado. Você não vai ser tentado, meu irmão, minha irmã. Vai ser tentado. Você é cristão. Aparentemente, antes de você entregar sua vida para Cristo, aparentemente estava tudo tranquilo aos seus olhos. Mas quando Deus coloca a sua tentação para ver se você suporta, e Cristo suportou até o fim, com grande vitória. E a palavra dizendo assim, só os homens são tentados. E só os homens que confiam totalmente em Cristo pode ser vitória na sua tentação. Meu irmão, não vai você pensar que é você mesmo, que a provação que você cometeu, o que alguém está falando que vai acontecer, está acontecendo. Deus deixando um processo que você está provar que você vai permanecer até o fim na presença do Senhor. Vê que agora, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, está falando que agora, maravilhosamente aqui, dizendo assim, não veio sobre vós tentação, senão humana. Humana. Não é maligna. Não é Satanás, não. É Deus que permitiu a sua tentação. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Deus permite até quando você vai suportar. Luta que você passou muito grande. Meu irmão, como eu acabei de falar para você agora há pouco, eu passei muito tempo, fiquei 1 ano e meio fazendo fisioterapia, tentando voltar a falar. O primeiro dia que me levaram para a fisioterapia, para a fonoaudióloga, eu pensei que eu falava algumas coisas. Quando me entregaram papel, caneta, para me escrever o meu nome, o nome da minha família, que eu lembrasse, eu não tinha uma letra só de mim, eu não sabia mais. Tinha apagado tudo. Eu não podia, nem meu nome não sabia, nem minhas filhas não sabiam, ninguém não sabia. Foi muito grande luta que eu passei, mas não desisti.
Em todos os lugares que eu andava, sempre se possível, eu já ia lendo, vendo a palavra de Deus. Que eu podia fazer, eu podia ouvir a palavra de Deus, mas não podia falar. Eu creio que é um mistério que Deus colocou sobre a minha vida, meu irmão. Isso para você também. Eu podia a palavra de Deus, mas as lutas eu não podia falar aos olhos humanos. Continuando no versículo 13 ainda, dizendo assim: antes com a tentação dará também o escape para os que possais suportar. Então Deus vai te suportar de todas as lutas que você passar, porque a vitória na sua vida, no seu ministério, na sua casa, no seu filho, na sua filha, na sua esposa, sua família, Deus vai derramar uma grande bênção na sua vida, poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Então eu peço para você essa vitória poderosa do Senhor através da tentação que Deus permite tentar, mas não pode ser tentar além do que Deus suporta você, nós. Então eu te peço, meu irmão, como eu falei para você, como você percebeu que as lutas que eu passei, você percebeu que eu estou falando. Graças ao Senhor, estou podendo trazer as mensagens várias pessoas, que aqueles que tomam posse, que tem o prazer de fazer a vontade da obra do Senhor. Eu não sou perfeito, eu sou dependente do Senhor na minha vida. E que a graça eu possa me abençoar, não só hoje, mas para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, essa mensagem que Deus está falando hoje, você não vai desistir a tentação. Que a tentação é a própria Deus permitindo o seu caráter do homem cristão em nome de Jesus. Amém? Não esqueça do nosso canal, Pastor Antônio Cosme, do YouTube, Instagram, Facebook. Dá o like, dá o sininho. Não paga nada. E eu quero também agradecer para vocês, todos vocês que inscreveram no nosso canal. Antes de ontem, vocês inscreveram, eu te agradeço grandemente. Possivelmente que seja uma pessoa, eu já te agradeço poderosamente em nome de Jesus. Mas se você puder escrever, compartilhar essa mensagem em vários lugares dessa terra, eu vou te agradecer em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, poderoso Pai, muito obrigado que essa mensagem do Senhor possa falar diretamente no coração de todas essas pessoas, ó Pai. Tira o peso, a angústia, a ansiedade no coração, na vida de todas as pessoas, ó Pai. Que as provações que está passando agora, a tentação que está vivendo a vida desse homem, dessa mulher, Pai, que seja para o caráter do Senhor, possa cada dia mais perfeita, agradável aos olhos do Senhor. Tire todo tipo de pecado, todo engano, todo tipo de erro, porventura está na vida desse homem, dessa mulher, esse jovem, esse adolescente, esse adulto de idade mais avançada, Pai. Sonde e proteja a vida de cada um deles, meu Pai. Peço também todas as pessoas que onde que estiver pedindo a enfermidade que ser curado, pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, pessoas que estão nas casas, casa de recuperação, presídios, pessoas que estão trabalhando. Senhor, proteja toda a vida de cada um deles, meu Pai. Livre todo perigo na vida de cada um deles. Senhor, pessoas que estão viajando, pessoas que estão indo para o seu trabalho, voltando do seu trabalho para a sua casa. Proteja, Pai. Proteja a sua família de cada um deles, meu Pai. Proteja seu esposo, sua esposa, seus filhos, os seus netos, seus avós e avó. Senhor Deus Pai Santo, poderoso, todo o sofrimento que acontece de muitas pessoas, problemas da família, Pai. Resgata essa família, liberta, restaura na vida de cada um deles, em nome de Jesus. É que eu te peço, te agradeço hoje e sempre. Amém.